Eu quero colocar na tela, para refletirmos, algo que está no meu coração. Antes, porém, eu quero aqui agradecer a resposta que você está me dando hoje, ao vir aqui nesta celebração de ceia. Ceia é, como eu coloquei nas redes sociais, ela é um sacramento. Diga, ceia é um sacramento da igreja cristã. E como povo de Deus, a gente tem muitas vezes substituído esse sacramento por outras coisas. A gente troca por um aniversário, troca pelo futebol, troca por tantas coisas. E quando você hoje vem e senta-se ao meu lado para que nós tomemos a ceia juntos, você está dizendo que isto é importante para você como um cristão. E que como membro desta família, você veio hoje participar da ceia do Senhor. Já vamos tomá-la daqui a alguns minutos. Mas olhe esta tela, se nós pudéssemos valorizar um pouco, Alex, apagando as luzes, melhorar um pouco essa tela, e eu quero que você veja essa imagem. Esta imagem é de um jovem pastor, e ele está aqui cheio de alegria, de vigor. Mas esse pastor, eu quero ler aqui para ser fiel à imagem. Ele é o Andrew, pastor de uma igreja lá nos Estados Unidos. É um professor altamente capacitado e um excelente comunicador. Próxima imagem, por gentileza. Olha ali a família dele, sua esposa, seus 3 filhos, e ao lado a igreja que o Senhor deu a ele para pastorear. Uma igreja bonita, grande, uma igreja com tanta tecnologia, iluminação, acomodações, muitas famílias. Só tem um detalhe nisso que você e eu estamos vendo. Há pouco mais de 30 dias ele suicidou-se. Pouco mais de 30 dias este jovem pastor suicidou-se. E eu fiquei pensando o que levou ele a tal atitude. O que levou ele a suicidar-se? Segundo a história desse pastor, ele era um cara que aconselhava em sua igreja milhares de casais. Dedicado, sincero, honesto. Mas foi vítima do suicídio. Interessante. A Bíblia tem alguns exemplos de homens e mulheres que ficaram por um determinado momento em situação difícil e foram procurar ajuda. A Bíblia fala de um líder religioso chamado Nicodemos. O tema que eu vou hoje falar tem tudo a ver com a ceia que vamos tomar. Porque a igreja tem sido palco de discussões. A igreja tem sido motivo de escândalos. A igreja tem sido motivo de separações. E até mesmo de enfermidades. Há muita enfermidade no meio da igreja. E eu pensei em hoje refletir com vocês sobre a igreja não deveria ser um lugar de aconchego, de refúgio para todos nós? O que você acha? A igreja deveria ser, na sua essência, um lugar de refúgio. Um lugar onde a gente vem com os problemas. Quantos aqui têm problemas? Bem-vindo. Igreja é um lugar onde a gente vem com os nossos problemas. Essa ideia de que a igreja triunfalista é formada por pessoas que não têm problemas, quero dizer para vocês que eu não encontro na Bíblia. A igreja é um lugar de gente que tem problemas. E um personagem da Bíblia, eu não vou ler os versículos
que retratam essa história, mas você conhece muito bem, que chama-se Nicodemos. Ele era um religioso, um mestre da lei, conhecedor das Escrituras, melhor do que eu e você. Mas diz em João capítulo 3, que certa noite ele foi ao encontro de Jesus. Foi ao encontro de Jesus. E é muitas vezes assim que nós vamos a Jesus. Nós vamos, como seres humanos, muitas vezes nas densas trevas, nas noites da nossa vida. Por que noite e não dia? Porque muitas vezes temos vergonha. Vergonha dos nossos fracassos, dos nossos erros. Vergonha de não termos vitória em algumas áreas da nossa vida. Era o que Nicodemos estava fazendo. Ele foi ter com Jesus durante a noite. O que me chama a atenção é que Jesus passou a noite toda com aquele homem. Passou a noite toda ao coração daquele homem. E o ensino que eu extraio para a minha vida é: eu, como um cristão e como um líder, preciso passar mais tempo com as pessoas, estar mais próximo delas. Veja, eu nunca transfiro para os outros, eu trago para mim. Nicodemos passou a noite toda, ele se identificou com as verdades que ouvia de Jesus, não foi passar tempo. Jesus estava ali ministrando ao coração daquele homem. E algo que certamente ele estava procurando, ele encontrou em Jesus. E nesta noite a minha oração foi para que eu e você, que saímos de casa, que estamos aqui e que temos lutas, pressões, dificuldades, que ao estarmos reunidos em torno do nome de Jesus, nós encontremos solução e resposta para cada uma das nossas áreas que estamos precisando. Interessante que depois de passado esse episódio, Jesus vai para a cruz, ele é morto, sepultado, e ao ser sepultado, um homem paga com especiarias o valor equivalente ao peso de 18 quilos de essências, de especiarias, tão somente para levar Jesus para o túmulo de José de Arimateia. Você saberia me responder, quem foi o homem que pagou essa fortuna para poder fazer todos os trâmites no corpo de Jesus? Foi Nicodemos. Agora Nicodemos não vai à noite, ele vai de dia. E ele, na frente de todas as autoridades romanas, ele diz: deixa eu levar o corpo do meu mestre. Deixa eu poder oferecer a ele o que ele merece. Fiquei pensando no meu coração. A igreja precisa ser um lugar assim. Um lugar em que a gente acolha. Um lugar em que a gente abra mão. Um lugar em que a gente possa cuidar bem das pessoas. Daí, voltar ao slide anterior, por gentileza, eu quero dar como título para esta reflexão: lugar de refúgio. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 1. Evangelho de João, capítulo 8, verso 1 em diante. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher
surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se, diga em voz alta, inclinou-se. E começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente. Diga, inclinou-se novamente. E continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé. Diga, Jesus se pôs de pé. E perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Nós não conhecemos a jornada ou a história das pessoas. E vejo que esse texto vai nos levar a pensar sobre um outro nível de vida cristã. Se hoje chegasse por essas portas pessoas transgêneras, gays, lésbicas, drogados, transexuais, qual seria a nossa atitude? Porque eu, como pastor e líder, e você, como membro desta igreja, qual seria a nossa reação? Imaginemos que não seja o pastor Valmir pregando, seja Jesus. Ele está aqui hoje, de posse do microfone, e ele, ao falar, como diz o texto, que estava ali no templo, todo o povo se reuniu ao redor dele e entrou, trazido pelos fariseus, pelos religiosos dos seus dias, uma mulher pega num ato de adultério. E eu pensei comigo, o que é que esses religiosos e líderes estavam fazendo para ver um ato sexual? Não tinham casa? Não estavam trabalhando? Porque eles viram a mulher em adultério. E trouxeram-na. Imagino eu que ela estava nua. Portanto, viram aquilo que não deveriam ver. Mas o texto é muito explícito. Eles a viram, e como a lei de Moisés dizia que toda pessoa pega em adultério, ela deveria ser apedrejada, eles trouxeram para Jesus resolver o caso. É sempre assim. A transferência. O que é que o Senhor faz com essa situação? Chega para o líder da célula, para o pastor da igreja e diz: resolva isto. Quando nós deveríamos ter uma outra atitude. O que é que eu, como cristão, devo fazer? Será que eu devo atirar pedras? Será que eu devo ser misericordioso? Será que eu devo me compadecer? O que é que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer?
ela provavelmente não adulterou à noite, ela adulterou de dia. É maluco pensar que homens da lei estavam vendo aquele ato pecaminoso. Eu pensei, o que é que essa turma estava fazendo? Já que eles eram mestres da lei, eles não deveriam estar pastoreando, discipulando, talvez orando, quem sabe estudando as Escrituras, formando discípulos? Não, eles estavam vendo uma mulher em adultério. É assim que a igreja tem estado. A igreja está olhando para o pecado do outro. A igreja está vendo aquilo que o outro está fazendo e que desagrada a Deus. Quando nós, e aí bate o meu desespero, que parece que muitos de nós não têm tido discernimento. Muitos de nós estão assim tão desapercebidos e que acham que isto é tarefa de poucos. Tarefa de poucos? Cuidar das carências e necessidades do homem sem Deus? Carências e necessidades daqueles que estão muitas vezes aqui entre nós? Completamente perturbados, completamente sendo assediados por espíritos malignos. E nós, como igreja, não temos feito muita coisa. Nós estamos mais preocupados com o nosso bom nome, com o nosso trabalho, com dinheiro para pagar as contas. O que me chama a atenção nesse texto, para eu tomar a ceia com você, e aí eu peço à querida que coloque para mim o slide, o que significa no texto Jesus ter se inclinado. Está ali na tela para você conferir comigo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. O que significa Jesus ter esta atitude? Jesus se inclina por quê? Eu penso que uma das razões pelas quais Jesus se inclinou é esta frase que eu escrevi. E eu peço que você leia em voz alta. Olha, menos para mim e para você. Menos achando que o pecado do outro é mais grave do que o seu e o meu. Falha moral, desvio de caráter. Eu acompanhei nessas últimas semanas tantas coisas. E sabe qual foi a minha conduta? Pelo menos eu procurei me preservar. Não entrar no esquema do inferno. Porque como igreja, nós estamos hoje muito assediados. A ferramenta que deveria ser para a gente postar textos das Escrituras tem se tornado alvo para a gente colocar as questões de viagens, os grandes passeios que podemos fazer, ou então para estar comunicando algo que é a opinião do irmão, que não necessariamente é sua. Mas se isso não traz nenhuma afronta, não deve trazer nenhuma divisão. Jesus se inclina. Aquela mulher foi pega em adultério. E Jesus se inclinou. Achamos que estamos em um padrão, muitas vezes, superior ao das pessoas. É assim que muitas vezes as pessoas nos veem. E quando
a pessoa faz uso do microfone, como eu estou fazendo hoje, é um perigo. Porque pessoas com o uso do microfone se acham que estão acima do bem e do mal. Podem falar o que quer, para quem quer e na hora que quer. E não pode. E não pode. A igreja deve ser um local, meus irmãos, em que os doentes, foi para isso que Jesus instituiu a igreja. Ele disse: as igrejas são para os doentes, como eu e você, e não para os sãos. Os sãos não precisam de médico. As pessoas que gozam de boa saúde não fazem periodicamente seus exames, ainda mais sendo brasileiro. Brasileiro, ir ao médico como rotina, prevenção. Eu tenho aqui profissionais da área médica, tenho enfermeiras. É raro hoje. Os homens, por exemplo, não fazem exame de próstata. Prevenção. Estamos em outubro. Outubro rosa. Prevenção contra o câncer de mama. E ainda hoje existem mulheres que não fazem a mamografia. Ou então o câncer de colo de útero. Novembro será a vez dos homens. Novembro azul. Aconselho os homens que estão acima dos 40 anos a fazerem os seus exames. Próstata, colonoscopia. Que é isso, pastor? Quem que vai piar? Não, ninguém vai piar. O próprio pastor Ademar, que passou por uma cirurgia de câncer de próstata, ele disse: se eu tivesse ido num bom médico, que eu tivesse acompanhamento de um bom profissional, talvez eu teria evitado a cirurgia e o sofrimento que o nosso querido Ademar teve com o câncer de próstata. Bem, este é outro assunto. A mulher disse, o texto diz que a mulher foi pega em adultério. E nós achamos que nós temos um padrão tão elevado e dizemos assim às pessoas: eu não sou pecador como você. Que triste constatação. Jesus se inclinou para dizer àquela mulher e àquelas pessoas que estavam vendo todo o cenário que ele não era, embora nascido sem pecado, que ele não era superior em nada àquela mulher. Mas vamos adiante. Por que Jesus agora se inclina? O que significa ele ter se inclinado e o significado de Jesus ter se inclinado. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu aprendi com esse texto. E eu gostaria muito que você aprendesse comigo. O fato de Jesus ter se inclinado significa que ele estava colocando água na fervura. O ambiente estava hostil. A coisa estava pegando. Imagina aqueles homens dizendo: ela foi pega em adultério. A lei diz para apedrejar. O que é que o senhor vai fazer? Tinha ali jovens, gente de mais idade. Jesus tem uma atitude que para mim ela é significativa. Jesus está dizendo: eles estão com o ímpeto à flor da pele. Eles estão intempestivos. Se eu morder a isca, eu vou pôr tudo a perder. Então Jesus se inclina. É impressionante. Você pode observar, quando você começa a levantar um assunto na sua casa, esposa, marido e filhos, e a coisa começa a crescer, a massa começa a levedar. Em vez de haver apaziguamento, começa um a levantar a voz, aí o outro levanta: eu vou levantar também. Aí o filho que está ali diz: não, eu também vou levantar. E daqui a pouco é uma gritaria.
Eu tenho razão? Não, quem tem sou eu. Não, você não tem, quem tem sou eu. E aí vira um forró-bodó. Jesus, então, ele põe água fria na fervura. Ele diz: eu não vou entrar nessa vibe. Eu vou continuar aqui escrevendo no chão. Alguém disse assim para mim: o que é que ele estava escrevendo? Não sei e não quero saber. Eu sei que ele estava tendo uma atitude espiritual ali, que a Bíblia não revela o que Jesus estava fazendo, mas a Bíblia revela a atitude dele. Ele estava inclinado. Então o significado da inclinação é que Jesus, embora não tivesse pecado, ele não estava ali sendo superior à mulher. Segundo, ele estava acalmando os ânimos. Em terceiro lugar, próximo slide, os fariseus mais velhos saíram por quê? Texto de João 8:9. Por que aqueles velhos, os mais maduros, saíram? Porque quando você e eu somos jovens, quantos aqui já foram jovens? Como era quando você era jovem? Fala para mim. Como que você era? Você levava desaforo para casa? Levava não. Tomou, levou. Quando somos jovens, nós achamos que sabemos tudo. É assim que muitas vezes nós agimos. Agora, quando você fica já com uma idade de maturação, eu falo por mim mesmo. Quando eu me tornei pastor, 21 anos atrás, meu primeiro ministério, lá no norte do Paraná, olha, eu fiz bobagem. Havia uma ocasião que eu estava pregando, e atrás do púlpito havia uma sala, e entrou entre nós um homem embriagado. Os diáconos pegaram aquele senhor, levaram para trás, e eu só escutava os gritos: sai! Esconjuro! E eu pregando. Quando acabou o culto inteiro, eu pregando e eu ouvindo os diáconos expulsando o demônio. Ai, cadê a Nádia? Está aí a Nádia? Nádia não está aqui? Está aí. Ela vai lembrar dessa cena. Acabou o culto e eu fui ver o que estava acontecendo. Aí a cena para mim foi chocante. O cara estava estendido no chão e tinha uns 4 homens em cima do fulano. Um segurava as mãos, outro segurava os pés, outro apontava o dedo assim na cara dele. Eu entrei naquele lugar e quase, irmãos, que eu fiz a mesma coisa. Quase que eu entrei no esquema. Mas o Espírito Santo foi muito bondoso comigo. Eu disse para os irmãos: saiam de cima do rapaz aí. Ele está perdendo o fôlego. Depois vocês vão precisar ressuscitá-lo, ele vai ficar pior. E é verdade, ele estava endemoniado. Ele estava endemoniado. Mas na autoridade de Jesus eu disse, à distância, como eu estou aqui da Débora, eu disse: em nome de Jesus Cristo, sai dele agora. O rapaz imediatamente se levantou, não tinha mais sintomas, veio ao meu encontro, me abraçou, chorou. Eu sei que o choro dele era porque estava com goró. Aqueles diáconos que estavam lá há tanto tempo disseram assim: nossa, como é que você conseguiu? Eu falei: não, eu não consegui não, foi Jesus. E eu disse para eles assim: sabe, irmãos, eles já estão aqui há tantos anos, são mais velhos do que eu.
Vocês poderiam ter resolvido essa situação diferente. Eu acertei nessa ocasião, mas errei em tantas outras, por conta da inexperiência. Os fariseus mais velhos começaram a verificar que não resolveria, não teria solução eles acusarem aquela mulher. E sabe o que eles fizeram? Pouco a pouco eles foram, indo embora. É o texto que diz. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez. Imagina a cena. Se tivesse lá 10, deveria ter muito mais. Saiu o primeiro. Aí o segundo disse: rapaz, o Antônio, tão experiente, foi embora. O que eu estou fazendo aqui? Vou embora também. E assim, um após o outro. Daqui a pouco ficou só a moçada. A moçada começou, acho que, a pegar o iPhone e disse assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu não vou pagar esse mico aqui, não. Eu vou embora. E eles foram embora. Lição para nós nesta noite para tomarmos a ceia. Quando nós somos imaturos, velhice não é sinônimo de idade. Eu conheço jovens maduros e conheço velhos na idade imaturos. Jesus ensina-nos aqui que o nível de maturidade cristã que nós temos que ter é: eu não vou dar gás para o diabo. Não vou. Eu não vou morder essa isca de Satanás, como John Bevere escreveu o seu livro, A Isca de Satanás. Aconselho muitos desta comunidade a ler. Tem muitas iscas que Satanás coloca diante de nós, e a gente cai como um patinho. Os mais velhos disseram: cara, ela foi pega em adultério, é verdade. Mas eu também já adulterei. E ninguém me apedrejou. Há uma boa lição para nós aqui nessa noite, como pastores e líderes. Você não viu o que ele fez? Você já fez igualzinho. Pode ser de outra forma, mas fez com o mesmo nome. E a igreja precisa ser, irmãos, não um local de acusação. Não vamos prestar esse serviço que o diabo já faz. É ele que é o acusador dos irmãos. Quem é o acusador dos irmãos? É o diabo. Não presta esse serviço para ele, não. Nem você, nem eu. E por fim, próximo slide. O significado de inclinar. Por que Jesus se inclinou? Os fariseus mais velhos saíram e Jesus fica em pé. Agora Jesus não está mais inclinado. Jesus coloca-se de pé. Por quê? Porque Jesus sabe que todos nós somos pecadores. E por isso ele fez a pergunta: quem não tem pecado, atira a pedra. Como todos tinham pecado, todos foram saindo. E aí Jesus volta-se para a pecadora. Ela era pecadora, irmãos. Mas olha a atitude de Jesus que precisamos imitar. Verso de número 11. No finalzinho do 10, ele diz assim: mulher, onde estão eles? Onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? Jesus ainda força para saber se ela estava convicta ou tinha dúvidas. Aí ela responde: ninguém, Senhor, todos eles foram embora. Jesus também não a condena,
Mas ele diz: agora vá e abandone sua vida de pecado. Para tomarmos a ceia. Entrando agora uma prostituta aqui entre nós, trazendo essa prostituta aqui na frente. O que é que nós como igreja faríamos? O que é que nós faríamos, irmãos? Senta-se aí do seu lado uma prostituta. O que é que nós vamos fazer? Atirar pedra? Vamos condenar? O que é que nós vamos fazer? Primeira coisa que Jesus fez: tirou de sobre aquela mulher toda a condenação. Sem tirar o pecado, Jesus estava dizendo: olha, você, ser humano, eu amo, eu abomino o pecado. Sabe qual é a atitude que nós temos que ter como cristãos? Abominar o pecado, mas amar o pecador. Chega entre nós alguém que pensa diferente, que tem uma atitude diferente. Nós temos que dizer a essa pessoa que ela é amada e que aquilo que ela está praticando é pecado. Intransigência é pecado. Sabia disso? Sou intransigente, não mudo de opinião. Isso é pecado. Isso é pecado. Eu sou assim e não mudo. Pecado. Pecado. Porque aquele que começou em mim e em você uma boa obra, diz Filipenses 1,6, ele começou a fazer esta obra e está aperfeiçoando todos os dias. Jesus fica em pé e diz: olha, eu não me afasto de você, eu te amo. E diz para ela: abandone o seu pecado. Abandone o seu pecado. O que é que Jesus fez? Ele censurou aquela mulher? Não. Ele amou aquela mulher. O que é que a igreja, eu e você, precisamos fazer? Censurar as pessoas? Entrar no esquema delas? Não. Nós temos que amá-las e dizer a elas: olha, isso que você fez é feio. Isso que você fez, eu desaprovo, porque Jesus desaprova. Mas isso não pode nos separar. Agora, você sabia de uma coisa? A igreja tem se tornado um lugar diferente. As pessoas estão dizendo assim: se você não pensa como eu penso, eu vou para outro lugar. Deixa eu dizer uma coisa que eu aprendi com o pastor Carlos Alberto muitos anos atrás. Muitos anos atrás. E eu tenho procurado praticar. Nas coisas de menos importância, a gente tem que ter liberdade. Tem que ter liberdade. Você torce para que time? Eu torço para o São Paulo. Ontem perdeu do Palmeiras de 2-0. Parabéns aos palmeirenses. E que faremos com os São Paulinos? Apedrejá-los? Dizer: não, cara. Quebramos um tabu com vocês, mas a gente estava cansado de apanhar de vocês. Mas isso não pode nos dividir. Mas o futebol tem dividido os irmãos. Qual é a sua cor predileta? Pergunte para quem está ao seu lado: qual a cor que você mais gosta de vestir? Quando você se veste, qual é a cor que você gosta? Ah, pastor, eu gosto do preto. Preto? Preto é horrível. Você tem que gostar do azul. Olha a cor que eu gosto.
Esta é a cor que eu gosto. Uma blusa azul, uma camisa azul, uma calça azul. E a minha cueca você não vai saber a cor. Mas também é azul. Mas porque você não gosta do azul, isso nos divide? De maneira nenhuma, pessoal. De maneira nenhuma, pessoal. Ah, eu gosto do campo. Eu não, eu gosto da praia. Ué, qual o problema? Convida seu irmão para ir ao campo que você gosta e depois ele te convida para ir à praia. Você sai no lucro, vai nos dois lugares. Ah, não. Eu só gosto de ir no sítio. Sítio tem formiga, sítio tem pernilongo, sítio tem cobra. Ah, mas eu gosto. Tá bom, eu vou tomar picada de pernilongo com você no sítio. Só não quero ser picado por cobra. Você mata as cobras lá. Ah, mas eu gosto de ir na praia para pular 7 ondas. Bom, aí é outro problema. Aí nós vamos começar a conversar de outra forma. Vocês estão entendendo o espírito? Jesus usa esta situação para dizer: esta mulher foi pega em adultério. Agora o que vamos fazer? Vamos matá-la? Vamos matar. Bin Laden ressuscitado. Vou matar todo mundo que pensa diferente de mim. Mas é assim que, como igreja, muitas vezes nós temos agido. E a igreja é um lugar de refúgio. Você pode repetir para mim essa frase? Igreja é um lugar de refúgio. Refúgio para quem? Para mim e para você. Igreja é um lugar para mim e para você, que temos pensamentos diferentes. E concluindo, o ensino que o pastor Carlos Alberto faz há muitos anos, no acessório, ou seja, as coisas que não são tão importantes, a gente tem liberdade. Agora, no fundamental, o que é fundamental entre nós? O que é fundamental entre nós, pessoal? Jesus como o único Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Um só corpo. Isso chama-se unidade. Então, no acessório, liberdade. Mas no fundamental, unidade. Isso chama-se igreja. Isso chama-se Igreja de Jesus. Unidade. Coisas que não podem ser diferentes, nem para mim, nem para você. Nascer de novo, unidade. Tem que ter uma experiência. Tem que buscar o novo nascimento. Ser cheio do Espírito Santo, ter o Espírito Santo, unidade. Uma vida de santidade, unidade. Uma vida de integridade moral, unidade. Não dá para eu ser uma coisa aqui e outra em casa. Unidade. No fundamental, unidade. E no acessório, liberdade. Quero tomar a ceia com essa consciência. E quero levar você a tomar a ceia, entendendo de que igreja é lugar de gente que tem problemas, como você e eu. Porque o dia que você pensar assim, e eu também, não, a igreja é um lugar em que não existem problemas, ela passa a ter porque você está lá. E eu também. Jesus, quando tomou o pão em suas mãos, na ceia, ele partiu aquele pão, como eu estou fazendo aqui agora. Ele disse: vocês estão vendo este pão que eu estou aqui nas minhas mãos? Esse é o meu corpo. Este corpo, ele vai ser
morto em uma cruz. Lá eu vou atrair toda a humanidade. Lá eu vou morrer com vocês. Eu estarei representando vocês naquele corpo, na cruz. E Jesus então dá um pedaço de pão para cada um deles. E Jesus adverte: olha, se você quer ter parte comigo, você precisa comer do pão. Quer ter parte comigo? Coma do pão. Jesus diz: quem de mim se alimenta, do corpo, por mim viverá. Não é possível ser um cristão fora do corpo. Ah, eu sou um cristão e vivo isolado. Deixa eu dizer para você com todo amor e carinho: seu cristianismo está equivocado. O cristianismo só faz sentido para mim e para você quando nós estamos juntos. Daí esta igreja ter reuniões como esta, os lares com a célula, igreja corpo. Quando nós optamos em fazer algo diferente, nós estamos dizendo que como igreja nós não temos unidade. E aí nós corremos o risco de fazer o que aqueles religiosos queriam fazer: apedrejar. Não vamos entrar no esquema de Satanás. Vamos com consciência comer do pão, dizer: eu estou ligado ao corpo de Cristo, não posso viver sozinho. Bom, eu estou falando para vocês como pastor que tem um entendimento, clareza e revelação deste fato. Você não é obrigado, mas deixa eu dizer uma coisa para você: não pense que você é ou será membro do corpo de Cristo andando sozinho. Não existe isso. A igreja de Jesus, ela anda junta. Você acha que eu concordo com todas as questões que o meu pastor por vezes publica, fala, orienta? Ele pensa de um jeito, às vezes eu penso de outro. Ademar também, Osmar e os demais. Mas isto jamais nos dividiu. Jamais. Porque nos respeitamos. Quando eu vejo um marido abandonar o lar, dizendo que agora ele tem direito de ser feliz, quero dizer para você uma coisa: primeiro, entristece o meu coração. Segundo, não entendeu nada de cristianismo. Não entendeu nada. O que ele experimentou foi religião. Ah, mas era batizado. Batismo não significa nada. Batismo é uma confissão pública de que alguém está declarando que está morta na cruz com Cristo e que vai beber do sangue de Cristo. Isto sim. Morre o velho homem quando desce as águas, e quando sai das águas sai um novo homem. Isso chama-se cristianismo, vida cristã. Tomar a ceia, como fazia aqueles irmãos lá em Corinto, que Paulo advertia, dizendo: olha, sabe por que vocês estão do jeito que vocês estão? Fracos, doentes e muitos dormindo? Porque vocês não têm discernimento do corpo de Cristo. Aliás, quando vocês tomam a ceia, vocês não esperam nem os últimos. Os primeiros já começam a pegar o pedaço de pão, pega o pedaço de o vinho e começa a beber e comer. Façam isso na casa de vocês. Não faz na igreja.
igreja com muitos recursos, uma igreja de muitos empresários, mas que não estavam vivendo a vida cristã. Não entenderam o que é corpo de Cristo. Não entenderam que a igreja é lugar de gente doente, de gente como eu e você. Sabia que você está aqui porque, de certa forma, você tem debilidades como eu tenho? Ou você se acha tão bom? Você se acha assim tão superior aos demais? Olha, que o Senhor hoje fale com você. E quando você participar do corpo de Cristo, você diga: Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu preciso da tua ajuda e da ajuda do corpo. Jesus ergue o pão, ora, abençoa o pão e distribui o pão. Aqueles homens comem o pão com entendimento, que é o que eu quero fazer nesta noite. Quero que você coma um pedaço de pão, e nem quero que você tome suco de uva. Eu quero que você hoje entenda que quem está ao seu lado é membro do corpo de Cristo, que erra tanto quanto você erra, que tem pecado como você os tem. Mas isso não pode dividi-los e nos dividir. Não pode. No acessório, liberdade. Repita comigo: nos acessórios, liberdade. No fundamental, unidade. Uma só fé, um só corpo, um só batismo. Isso chama-se Igreja de Jesus. Chama-se Igreja de Jesus. Chama-se Igreja de Jesus. Vocês viram a imagem que eu coloquei? Volte para mim, Mônica, no primeiro e segundo slide. Quem é que não gostaria de ser pastoreado por um homem vibrante como este? Um homem que aconselhou centenas e milhares de casais. A seguir ele dá um retrato da igreja dele. Olha que família linda. Olha que família linda. A esposa jovem, 3 filhos pequenos. Olha só o tamanho do prédio onde aquela igreja se reunia, ou se reúne, que ele morreu. Alguém está no lugar dele. E o que levou este homem a suicidar-se? Talvez essa seja uma das questões mais sérias que nós temos que tratar na igreja. Suicídio espiritual. O que está acontecendo na igreja de suicídio espiritual? Porque eu penso assim: me poupe, vai. Me poupe. Fique com o seu pensamento, mas não divida o corpo de Cristo. Não divida o corpo de Cristo. Tomaremos a ceia hoje com esse entendimento. Que entendimento, pastor? De que eu faço parte do corpo. Sou responsável pelo corpo. E se Deus preparar uma experiência entre nós, que chegue pessoas que são diferentes de nós, nós vamos apedrejá-las? Nós vamos dizer: não me misturo? Talvez venha um pensamento na mente: eu vou expulsar esse demônio. Antes de expulsar o demônio, ame. A igreja foi feita para amar. Aí depois expulsa o demônio. Primeiro ame. Traga para perto. Jesus passou uma noite com aquele líder religioso. Uma noite. E interessante que não cansou. Nem Jesus e nem aquele homem.
foi tão importante que mudou a vida daquele homem. Vez por outra eu tenho assistido em casa com a Nádia aquela novela da Record, Jesus, e aquele ator que representa Nicodemos. Cara, é fantástico que aquele homem, no desenrolar da história, vocês, se tiverem curiosidade, vão ver o que é que Jesus fez na vida dele. Mudou aquele cara, transformou aquele homem. Se Jesus foi capaz de fazer isso com Nicodemos, é capaz de fazer isso comigo e com você. Amém, queridos? Você pode mesmo sentado pôr as duas mãos sobre o seu coração? Você tem cooperado ou dividido o corpo de Cristo? Responda para o Senhor aí no seu coração. Você tem cooperado ou tem dividido? Você tem acusado, apedrejado, ou você tem se compadecido? Para você a igreja é lugar de acolhimento, mesmo que as pessoas divirjam dos seus pensamentos, ou você entende igreja como de disputa? Ore aí no seu lugar sobre essas questões. Peça ao Espírito Santo para ministrar ao seu coração nesta noite. Peça ao Espírito Santo e diga: Espírito, se eu tenho falhado, Espírito, se eu tenho feito, Senhor, de forma equivocada, me perdoe, me perdoe. Hoje eu quero ceiar com consciência de que eu não posso pensar em igreja sem ser um lugar de refúgio, de acolhimento, de entender meu irmão que muitas vezes pensa diferente de mim, que tem uma história de vida diferente da minha, mas isso, Senhor, não pode me dividir com meu irmão. Isso não pode me dividir com meu irmão. Eu devo me unir a ele e ele a mim, e nós devemos nos unir uns aos outros. Aí no seu coração, se você realmente nasceu de novo, se realmente você é uma nova criatura, se você tem o Espírito Santo na sua vida, Ele está falando com você agora. Ele está falando com você. E Ele está mostrando para você como é que você tem agido e as implicações que você está tendo quando você pensa, fala e tem atitudes diferentes. Por isso hoje, quando você tomar a ceia, você diga: Senhor, me perdoe. Perdoe, Senhor, por ter pensado e agido equivocadamente. Me ajude, Senhor, a discernir o corpo de Cristo. Me ajude, Senhor, a não trazer prejuízos para o corpo de Cristo. Me lembra, Senhor, que eu só posso ser um cristão de fato unido ao corpo de Cristo. Me ajuda, Senhor, pois quero tomar a ceia participando do pão que representa teu corpo partido naquela cruz. E quando eu beber, Senhor, deste cálice, eu vou estar declarando que a vida de Cristo habita em mim. Ele é o Senhor da minha vida. Amém, queridos? Amém, amados? Queria pedir aos irmãos que vão me ajudar a servir a ceia, a pegar o pão. Eu já orei, já exemplifiquei, e agora eu queria que você distribuísse o pão. Distribua primeiro o pão. Parta o pão. Quero que você parta o pão agora e vá dando às pessoas, aos seus irmãos.
pedaço de pão em suas mãos e segure, coma não. Pegue este pedaço de pão, reparta e segure. Quem são as pessoas que devem comer do pão? Todos que nasceram de novo, todos que são novas criaturas, todos que já confessaram publicamente. Embora isso hoje esteja às vezes causando, tanta decepção, caso que eu citei, de pessoas que eu mesmo batizei, que depois se ausentaram do corpo de Cristo, largaram esposa, filhos, marido, lares, e o pior de tudo, a igreja de Deus. O pão que você vai comer significa que você e Cristo estão unidos. Significa que você e a igreja dele estão unidas. Portanto, se há no seu pensamento, se Satanás colocou algum pensamento diferente desse, você hoje está completamente livre desse pensamento. Livre desse pensamento. Porque não pode haver um pensamento que divida o corpo de Cristo. Levante bem alto este pão em suas mãos e diga assim: dele vou comer. Ele representa o corpo de Jesus. Naquele madeiro, quando Jesus estava sendo crucificado, ele me atraiu para morrer para o pecado. Foi isto que Jesus fez. Da mesma forma como ele falou àquela mulher: abandone o pecado, ele me incluiu em seu corpo para eu abandonar o pecado que me escravizava. Vou comer do pão, consciente da minha responsabilidade como membro do corpo de Cristo. Por isso eu consagro este pão em nome de Jesus. Vamos comer do pão. Por favor, nós vamos tomar agora o suco de uva. Chegará um dia em que a gente não vai tomar suco de uva, não. Tomar vinho. Jesus tomava vinho. É que a gente é tão religioso, hipócrita, que diz assim: nossa, eu não sou santo como Jesus. Estou dizendo que é para tomar vinho. Estou dizendo que Jesus, na ceia, tomou vinho. Jesus não tomou um suco de uva. Qual é a marca desse suco aqui? Aurora. Aurora. Por sinal, muito saboroso. Nas nossas refeições, quando a gente toma esse suquinho da Aurora geladinho, é gostoso, né? Gostoso. Por favor, líder de célula, pastor, pegue a garrafa com suco. Tire o tulizinho. É o nome disso aí, um tule? Sei lá, se não é, fica sendo. Levante essa garrafinha aqui, como eu estou fazendo com o copo. Todos nós digamos em voz alta: obrigado, Senhor, porque depois de me incluir no teu corpo, para que eu morresse, quando o teu sangue foi vertido, ele me trouxe vida. Este é um ato da igreja. Quando bebermos deste suco, estaremos declarando
que o teu sangue nos limpou, nos purificou de todo pecado. Não há acusação sobre nós, e por isso não devemos acusar os irmãos. Vou participar como membro do corpo de Cristo da tua vida. Quando eu beber, estarei bebendo e ingerindo vida de Jesus no meu ser. Consagro este suco que representa a vida de Jesus na minha vida e nesta comunidade. Amém. Sirva agora, por gentileza, este suco. Sirva. Vamos ajudar aqui os irmãos. Talvez é melhor levantar. Levanta a tacinha, Andressa. Isso, pegue a tacinha nas mãos. Isso. Em vez de deitar o vidro, levante. Pode encher bem, viu? Seja comedido não, encha mesmo. Não tem teor alcoólico não. Pode encher. Né, Diego? Pode encher. Aí, encha até transbordar. Isto. Pronto? Olha, tá vendo, pastor Flávio? Vamos aprender com as mulheres. Muito mais prático, mais ágil, rápido. Certas coisas os homens não sabem fazer. Pede para o homem lavar louça. Quantos homens aqui sabem lavar louça? Glória a Deus, irmã. Irmã, você que é casada com um homem desse, você levante as mãos para os céus e diga: Jesus fez uma obra. Tem homem que não sabe nem... Deixa eu ficar quieto. Você sabe, Murilo? É mesmo? Olha só. Você que pretende um dia se casar com o Murilo, ele sabe lavar louça, viu? Sabe cozinhar também. Rapaz, já sai no lucro. Que tem homens que são Zé Ruela. Não sabe lavar louça, não sabe passar roupa, não sabe arrumar um quarto, só sabe dizer: me dá minha pantufa. Só para descontrair um pouco. Está aí com o cálice nas suas mãos? Todos estão? Levante bem alto e diga: que privilégio participar da ceia, desse sacramento da vida cristã. Vou participar como membro do corpo de Cristo. Amém. Quer repetir? Pode repetir. Quer mais? Não vai se embriagar não. Pode repetir. Pastor, pode? Pode, filha. Olha, pessoal, sem nos levantarmos ainda, deixa eu dar uma instrução aqui aos líderes. Preste atenção, líder de célula. Se você notar que um membro da sua célula estava hoje a trabalho do como é que é? TRE, ou seja, está lá o dia todo e não pôde vir ao culto, não participou da ceia, o que é que você precisa fazer? Presta atenção, para você saber a instrução. Quinta-feira agora, ou no dia do encontro da célula, compre um pãozinho francês, um suquinho de uva. Pode ser aquele suquinho, que suco, não precisa ser Aurora. Põe num copinho. No momento da célula ali, você diz: olha, esse irmão, essa irmã, ele não pôde tomar a ceia conosco.
estava a trabalho, cumprimento cívico. Vamos ministrar a ceia para ele e para ela. Isso chama-se Igreja de Jesus. Perdeu a ceia, o mês que vem toma. A igreja primitiva tomava ceia todos os dias. Todos os dias. Isto é igreja. Então você, líder, que notou a ausência de alguém, por exemplo, Joe e a Fabiana, falaram comigo hoje de manhã: pastor, nossa querida Cristiane está escalada, como é que ela faz? Não vai perder a ceia? Dá para o senhor ministrar domingo que vem? Eu falei: não, filha, você faz assim, semana que vem na célula, você ministra a ceia com seu marido e a célula. Isso chama-se Igreja de Jesus. Quando você notar que um membro da sua célula está doente, instruções de um pastor à sua igreja, está acamado, não veio por quê? Não veio porque está doente, ou num hospital, não é? O que é que a gente precisa fazer? Esperar o outro mês ele vir? Não, vá na casa dele, vá na casa dela, ministre a ceia. Isso chama-se Igreja de Jesus. É isso que nós queremos, Igreja de Jesus, aqui nesse lugar? Então fique de pé comigo. Se você quer ser Igreja de Jesus ainda mais, segure nas mãos de quem está ao seu lado. Quero ser Igreja de Jesus ainda mais. Ore junto com seu irmão. Diga: Senhor, faz de nós, não é só de mim, faz de nós uma igreja verdadeira, real. Uma igreja, Senhor, em que nós possamos expressar a vida de Jesus. Levante a sua voz e comece a orar com o seu irmão. Faça isto, faça isto, faça isto. Como Igreja de Jesus, orando uns pelos outros, abençoando uns aos outros. É o início de uma semana e é importante nós orarmos abençoando a semana. Orar abençoando a semana. Abençoe o seu irmão em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Olha, eu não quero tornar isto um hábito, e ele não me pediu para fazer isto. Mas eu vi aqui entre nós aquele irmão querido, o Alex. Cadê o Alex? Alex, aqui. Ele é baixinho. Ele disse: pastor, domingo o senhor pode orar por mim? Eu faço aniversário. Além do Alex, tem mais alguém aniversariando aqui? Tem? Não, só o Alex. Estenda as mãos aqui ao Alex, abençoe o Alex. Diga: Senhor, obrigado pelos anos de vida do nosso querido Alex. Encha-o com o teu espírito, Senhor. Encha-o com o teu espírito. Dá a ele, Senhor, um ano repleto de bênçãos. Traz a ele, Senhor, a importância de estar vinculado a uma célula, a uma igreja. Como membro do corpo, nós abençoamos o nosso querido. Invocamos a tua bênção sobre ele, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do nosso querido.
Encerramos esta noite abraçando uns aos outros os membros da sua célula. Dê um abraço de alegria, de contentamento. Um abraço, Senhor, na vida dos irmãos, membros do corpo de Cristo. Tenha você uma excelente noite. Nossa cantina está à disposição para um tempo de comunhão. Quero pedir que você valorize a comunhão com os irmãos, estando na nossa cantina, sentado, conversando, desfrutando da convivência dos irmãos. Tenha você uma excelente noite de segunda-feira, aguardando as notícias para saber quais serão os futuros líderes desta nação.